gravar a nossa aulinha agora. Aqui choveu ontem também, Julinho. E ainda tá tá chovendo um pouquinho, tá chuvoso. Nublado, friozinho. Daqui a pouco a galera vai acordando. Bom, a gente hoje vai dar continuidade à nossa aula de botânica, né? Que não deu para dar na semana passada, a gente vai dar continuidade hoje. Eu gravei um vídeo já 2 semanas atrás, falando para vocês sobre o primeiro grupo de plantas, as primeiras plantas que colonizaram o ambiente terrestre, tá? Que foram as briófitas, os musgos, tá? E as pteridófitas, as samambaias, beleza? Essas plantas são criptógamas, que a gente chama de criptógamas, tá? É um nomezinho difícil para denominar plantas sem semente, beleza? Então, as briófitas e as pteridófitas, respectivamente, musgos e samambaias, eles não produzem semente. Isso é ruim, é um pouco ruim, por quê? Porque elas não podem colonizar definitivamente o ambiente terrestre. O que eu posso dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Elas só conseguem colonizar um ambiente terrestre, né, mais úmido, com água, tá? Porque a reprodução delas é dependente da água, tá? Como eu mostrei isso lá naquela nossa aulinha gravada, que está lá no Google Classroom. Se vocês não viram ainda, venham, por favor, porque, aliás, a presença de vocês eu vou tirar pelos views de lá, tá? Então assistam, uma aula tranquila, pouquinho tempo, tá? Com a aula gravada a gente consegue otimizar o tempo melhor, né? E eu mostrei isso lá nas nossas aulas de Botânica 1, beleza? As plantas sem semente. Agora, nós vamos falar das fanerógamas, que também é um nome difícil para denominar plantas com semente. Plantas que essas sim colonizaram de vez o ambiente terrestre, beleza? Então eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso material para a gente ir vendo melhor. Já estou gravando, né? A internet hoje está boa. Graças a Jeová. Bom, então, vamos lá. A gente hoje vai falar das fanerógamas que eu falei, né? Que são as plantas com sementes, beleza? A gente vai ver o que é semente nos próximos slides. E esse grupo das fanerógamas abarca as gimnospermas, tá? Que são os pinheiros, as araucárias, tá ligado naquelas árvores de Natal? Tá? Então, todas essas são gimnospermas. A gente vai ver a diferença delas. Por exemplo, as gimnospermas, elas já produzem sementes sim, né? E esse nome gimnospermas vem de semente nua. Por que semente nua? Porque elas não produzem nem frutos e nem flores, tá? Elas, na verdade, produzem pseudoflores, tá? Mas não produzem flores verdadeiras. E as angiospermas, essas sim, tá? São as plantas que produzem semente e produzem flores e frutos, beleza? Assim como a bananeira, assim como o maracujá, tá? Então a gente vai ver especificamente cada um desses grupos. E o mais importante que vocês têm que se atentar: as características de cada grupo é importante? Até é, mas o que mais vai cair, se cair, questão de botânica nos vestibulares, tá, de diversidade vegetal, é a reprodução desses grupos. Então eu mostrei lá primeiramente com briófitas e pteridófitas que cada um desses grupos, eles têm uma maneira de se reproduzir diferente, tá? Essas plantas, as briófitas e as pteridófitas, elas dependem da água, é uma característica, que elas não produzem sementes, tá? Mas cada uma delas tem uma maneira de se reproduzir diferente, beleza? E nas gimnospermas e angiospermas também não é diferente. Cada uma delas tem uma forma de reprodução e isso é o mais importante para o nosso vestibular, tá bom? Então, peço que peguem aí caneta, papel, lápis, borracha e anotem tudo que a gente falar.
Show de bola? Bom dia para quem está entrando. Bom dia, Aqui, professor. agora, bom Desculpa dia, demora, querido. viu? Não precisa pedir desculpa. Não precisa pedir desculpa. A aula acabou de começar, tá? Tranquilão. Então tá bom. É isso. Bom, esse material já está lá, tá, gente, no Google Classroom. Mentira, não está lá não. Eu estou fazendo confusão. Não está lá não, mas eu vou colocar assim que a aula acabar. Show de bola? O áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá travando alguma coisa? Acho que não, né? A internet hoje está boa. Que continue assim. Bom, então, como eu falei para vocês, né? Observe essa imagem aqui. Olha só. Essa imagem a gente está vendo plantas no deserto, tá? Essas plantas aqui eu asseguro para vocês que são fanerógamas, que são plantas que produzem semente. Por que, Dani? Eu não posso ter musgo aí no deserto, eu não posso ter samambaia no deserto. Olha, na biologia a gente não é uma ciência exata, não é igual matemática, tá? Então sempre tem uma espécie lá que é uma exceção à regra, que é um ponto fora da curva, tá? Então assim, tem uma espécie de briófita, eu acho, de musgo, que consegue viver no deserto, mas é assim, é um ponto fora da curva, tá? Porque a maioria das espécies de briófitas e de pteridófitas, musgos e samambaias, só conseguem viver em ambiente úmido, com muita água. Porque, como eu já disse, a reprodução dessas plantas, desse grupo de plantas, depende da água. Elas dependem da água para se reproduzir, tá? Agora as fanerógamas não, as que produzem sementes não. Elas não dependem da água para reprodução, claro, elas fazem fotossíntese. Eu mostrei para vocês que a água, né, ela participa da fotossíntese, do processo metabólico chamado fotossíntese, né, para a produção de alimento, tá? Então tem lá a fotólise da água e tudo mais, que vocês já estudaram isso. Mas para reprodução elas não precisam. Então por isso que a gente vê um cacto no deserto. Pô, Dani, mas se ele precisa fazer fotossíntese, como que ele... Pô, chove uma vez no mês e aí ele consegue captar essa água, né? Ele tem ali umas características fisiológicas da planta que conseguem adaptar, captar muito bem a água e armazenar a água, tá? Por isso que no cacto, dentro do cacto tem muita água, tem bastante água, tá? Mas não façam uma besteira, igual eu fiz uma vez, ainda não tinha conhecimento de botânica, ainda não estava na faculdade, e aí lá em Arraial do Cabo, acho que foi isso, eu peguei um pedacinho de fruto do cacto para comer. Olha, eu acho que até hoje eu tenho eu tenho espinho na minha língua, cara. Não sei para que eu fiz essa besteira. Porque dentro do cacto, não é só fora não, dentro do cacto tem espinho pra cacete, tá? Então não façam uma besteira de ir lá cortar. Ah, tem água, quero ver a água. Ah, o frutinho, que legal, o frutinho do cacto, nunca comi, vou comer. Vai entrar, vai entrar espinho até no seu ouvido. Então, essas plantas conseguiram se adaptar bem ao deserto, né? E o ambiente terrestre, tá? Que elas não dependem de água para reprodução, por causa das sementes, porque elas conseguem produzir semente, tá? E o que é a semente, Dani? Bom, as sementes, ela consiste em um embrião, tá? E o seu suprimento nutricional, que é envolvido por um revestimento protetor. Então a sementezinha, ela tem, todo mundo já viu uma semente, né, gente? Ela tem um revestimento, tá? Que protege, uma capa protetora que protege contra o quê? Contra a dissecação, tá? Por isso que elas se adaptam tão bem ao ambiente terrestre, porque o embrião fica ali protegido da dissecação, ele não sofre dissecação. Ele fica dentro dessa semente e é protegida por uma capa que protege ele contra o estresse hídrico, tá? E dentro também dessa semente tem o tegumento, né?
que a gente chama de cotilédone, que é nada mais é do que o alimento para esse embrião. Então ele fica ali mantido, alimentado, até ele cair num solo fértil e aí sim ele começar a germinar, tá? Por ele próprio. Mas aí ele fica dentro dessa capa protetora com um alimentozinho. É como se fosse o ovo, tá? Então muitas pessoas, o ovo que a gente come no café, eu adoro ovo, o ovo é uma estrutura que conseguiu adaptar os tetrápodes, nós que temos 4 patas, né, ao ambiente terrestre. Porque, como eu falei para vocês, todos os organismos que existem aqui no ambiente terrestre vieram da água, evoluíram da água. Por exemplo, as plantas têm um ancestral em comum com as algas, que vivem na água, tá? Então, para se adaptar, teve todo um processo evolutivo. Ao ambiente terrestre, teve todo um processo evolutivo. As plantas produziram sementes e os répteis e as aves, né, e alguns mamíferos, pasmem, mas tem um grupo de mamíferos que botam ovos, tá, produziram um ovo, que também tem uma capa protetora, que é a casca ali do ovo, né, que protege contra a dissecação, e tem o vitelo, que é a gema, tá, que vai dar alimento para aquele futuro embrião. Beleza, gente? Então, a semente é importante contra a dissecação, é importante para que essas plantas se adaptem ao ambiente terrestre. Show de bola? Quem nunca, né? Vocês já fizeram isso também? Já comeram fruto de cacto? Super normal. Não, vocês estão me zoando, né? Adoro me zoar. O Nilo, principalmente. Bom, as sementes, quando estão maduras, elas são dispersas dos seus progenitores pelo vento, tá? Ou por outros meios, beleza? Então, tem plantas que possuem dispersão anemocórica, que a gente chama. O que é isso, Dani? Que nome difícil é esse? Não é fácil. Anemocoria vem de dispersão pelo vento, tá? Anemo vem de vento e coria vem de dispersão. Então, é dispersão pelo vento. Outras já têm dispersão zoocórica. Ó, zoo de animais e córica de dispersão, tá? Então, a dispersão dessas sementes é feita por animais. Então, eu tenho lá uma planta que produz um frutozinho cheio de semente dentro, tá? E aí vai lá um passarinho e come aquele frutozinho. Ele vai voar, né, para comer outros frutos, ou então, né, para chegar no seu ninho, ali para dormir, para descansar. E aí, quando ele defeca, ele vai estar, o fruto já vai estar digerido, né, mas a semente não digere. E aí, nessas fezes, tem ali as sementes desse fruto, tá? E aí, a planta ela consegue se dispersar pelo ambiente. Olha que sistema inteligente, né? Na verdade, foi a evolução que adaptou isso, tá? Então, além de proteger contra a dissecação do ambiente terrestre, as sementes são importantíssimas para que essas plantas consigam se dispersar no ambiente, beleza? Show de bola? Até aqui alguma dúvida? Posso prosseguir? Deixa eu ver aqui no chat. Acontece nas melhores famílias. Bom, algumas plantas, como as angiospermas, elas também, além das sementes, né, que elas produzem, elas também produzem grãos de pólen. Então, todas as plantas com flores produzem grãos de pólen, tá? Ali nos grãos de pólen, a gente tem os gametas, tá? Que na verdade são os gametas masculinos, beleza? A gente vai ver com calma cada estruturazinha dessa, tá? Mas o gameta masculino, ele fica dentro desse grão de pólen. Aqui também é revestido com uma capa que protege contra a dissecação. E é um sistema também inteligentíssimo que eu acho assim, gente, uma graça da natureza, tá? Por quê? A flor, ela produz um néctarzinho, tá? Que vai atrair o quê? Que vai atrair o inseto, tá? Não é toda flor que produz néctar, né? Mas as plantas mais adaptadas, tá?
que fazem polinização cruzada, produzem néctar, que atrai o inseto, como a abelhazinha, né? Ou o próprio grão de pólen também é uma estrutura nutritiva, e aí vai atrair a abelha, tá? Por isso que a flor, também as flores são bem bonitas, né? Olha, peguem aí agora, joga no Google, se vocês estão com a internet boa aí, joguem no Google, flor do maracujá, é a coisa mais linda, para mim, é uma das flores mais lindas que existe na natureza, né? É uma coisa maravilhosa. A bananeira também produz uma flor bem bonita, tá? E elas são bonitas e vistosas para quê? Para atrair o inseto também. Então, ela atrai o inseto, né? O inseto vai ser atraído por aquela flor, né? Que vai ter ali nas anteras grãos de pólen que contém o gameta masculino, e lá dentro da flor a gente tem o estigma também, que é uma estrutura que lá dentro vai ter um óvulo, que é o gameta feminino, que a gente chama de oosfera, tá? E ali ocorre a fecundação, né, de uma planta para outra. Então olha que sistema inteligente, né, que as plantas, né, na verdade, se adaptaram ao ambiente para favorecer a reprodução cruzada, tá? Então, além de sementes, elas produzem grãos de pólen, tá? Que protegem contra a dissecação e protegem também a polinização cruzada, processos esses que são essenciais numa vida no ambiente terrestre. Show? Vamos continuar. Tá? Uma coisa legal também de se avaliar, gente, são os gametângios. O que são os gametângios? São estruturas que produzem os gametas, tá? A gente já estudou isso lá na nossa primeira aula de botânica. Se não viram, assistam. Estou falando, é importante, tá? Eu expliquei todas esses ciclos de vida das plantas, eu expliquei lá, né? De alternância de gerações, tudo isso eu expliquei lá. Aqui eu vou passar batido, tá? Porque eu já expliquei lá naquele vídeo, beleza? Mas aqui é importante a gente ver como que esses gametângios que produzem gametas, eles se tornaram menores conforme a evolução das plantas foi acontecendo, tá? Olha, por exemplo, um gametângio de um musgo, que é uma briófita, por exemplo. A gente consegue ver macroscopicamente, né? Então, o musgozinho, ele é um gametângio, ele é uma estrutura que produz gametas. Mostrei para vocês, ele é N, ele é haploide, tá? Então, ele é uma estrutura que produz gametas. Agora, olha o gametângio de uma angiosperma, por exemplo. É uma estrutura que você só consegue ver no microscópio. O grão de pólen, que é o gametângio das angiospermas, você só consegue ver no grão de pólen. Por que isso, Dani? Porque você protege, né, essa estrutura tão importante, que vai produzir gametas, é importante então para a reprodução, você protege contra os estresses ambientais, né? Então, assim, o musgo ele fica exposto a estresse ambiental, tá? Então, o ambiente sofreu estresse hídrico, ele vai morrer. E assim toda a população morre, porque é ele que produz os gametas. Agora, o pólen não, ó. Ele fica escondidinho lá dentro da antera da flor, protegidozinho, tá? Contra qualquer estresse ambiental. Ali ele fica nutrido, ali ele fica com bastante água, tá? Ali ele fica protegido contra predador, por exemplo, né? Então, essa não sei se existe esse nome, mas essa miniaturização dos gametângios é importante para proteger esses indivíduos de estresses ambientais. Essas estruturas tão importantes que produzem os gametas. Beleza? Vamos continuar? Agora sim, já mostrei a importância, né, das sementes que as fanerógamas produzem. Agora, as fanerógamas se dividem em dois grupos, que eu vou mostrar para vocês especificamente. As gimnospermas e as angiospermas. Show de bola, gente? Alguma dúvida até aqui? Posso continuar, né? Ah, eu já vi. Já viu o quê, Malu? Eu me perdi.
A flor do maracujá, né? Ah, tá. É linda, é linda, é linda. Aqui perto de casa tem uma chácarazinha. Poxa, tem uma porrada de maracujá no muro, né? E aí, às vezes, eu paro, eu fico olhando. Pô, eu sou apaixonado pela natureza. E os polinizadores dela são uns besouros desse tamanho. E os bichos são lindos também, cara. Ele tem uma carapaça aqui na asa, né? Que é lilás, lilás com verde. É uma coisa mais linda que eu já vi. Bom, vamos falar das gimnospermas, beleza? Primeiramente, quem são as gimnospermas? Bom, as gimnospermas é o pinheiro do Paraná, que são as araucárias, né? A araucária angustifolia, beleza? Que tem florestas de pinheiros lá no Paraná, né? Por isso ele chama pinheiro do Paraná. Tem o do gênero Pinus, tá? As sequoias são uma das maiores plantas terrestres do mundo. As cicadáceas, né? As plantas cipestres, são todas essas que parecem uma árvore de Natal, mais conhecida como árvore de Natal, né? Mas quem são elas? Por que elas se chamam gimnospermas? Bom, essa nomenclatura vem de sementes nuas, tá? Então, elas produzem mesmo sementes nuas, né? Porque elas não produzem frutos. O que é um fruto, gente? E aí eu já deixo aqui uma questão que é importante vocês saberem, né? O que é um fruto? Bom, o fruto ele tem que vir desenvolvido do ovário da flor. Então a florzinha, ela tem um ovário, tá? E esse fruto tem que se desenvolver do ovário. Então, para ser um fruto verdadeiro, tem que ser um fruto do ovário, tá? E ele tem que ter semente dentro dele, beleza? Então, essas duas características que determinam o fruto, tá? Eu, por exemplo, achava, e de repente vocês acham também, que maçã é uma fruta, tá? Maçã é um fruto, beleza? Mas não. Na verdade, a maçã é um pseudofruto, tá? Agora, tomate já é um fruto. Olha que louco. A gente chama tomate de verdura e maçã de fruta, né? Na verdade, não. O tomate é fruto porque ele se desenvolve do ovário e tem semente dentro, tá? E a maçã não é. Porque a maçã que a gente come da maçã, na verdade, o fruto é o que está dentro. Tá? Aquela partezinha que a gente joga fora, que ali está a semente, que a gente não come, aquilo ali é o fruto da maçã, tá? Essa parte que a gente come, né, ela se desenvolve de outras estruturas que não o ovário. Por isso a gente não chama maçã de fruto verdadeiro, é um pseudofruto, tá? Agora, fruto, as gimnospermas não produzem, tá? E nem flores, tá? Então, essa é a primeira característica e a mais importante para a gente distinguir gimnospermas de angiospermas. Então, anotem isso. Gimnospermas são plantas que não produzem flores verdadeiras e não produzem frutos, beleza? E as angiospermas? Essas sim, produzem flores verdadeiras, são todas as plantas com flores. Então, o cacto é uma angiosperma, a banana é uma angiosperma, o abacate é uma angiosperma, tá? O capim é uma angiosperma, beleza? Porque todos eles produzem flores e frutos. Show de bola? Claro, a planta que eu estudo no meu mestrado, por exemplo, ela não tem uma flor tão vistosa, tá? Então o capim também não vai ter uma flor tão vistosa, não vai ter um fruto tão vistoso, mas produzem essas estruturas e são angiospermas. Gimnospermas não, produzem sementes nuas, sementes que não têm fruto e não têm flor. Beleza? Continuando. As gimnospermas, como eu falei, têm sementes nuas, geralmente, que são produzidas em cones. Então, isso aqui é um cone, tá, gente? Que as gimnospermas produzem. Isso aqui deve ser uma araucária, tá? E esse aqui é o cone
da araucária. É aqui que eu vou produzir os gametas, tá? Aqui que eu vou produzir os gametas, a araucária vai produzir os gametas dela, tanto masculino, tá? Então tem um cone masculino e um cone que é feminino. Show de bola? O cone é como se fosse uma flor, mas é uma pseudoflor, tá? Não é uma flor verdadeira, porque na flor é a estrutura, é o local que a gente produz os gametas, tá? E aqui nas gimnospermas é no cone. Mas como as gimnospermas não produzem flores, a gente não pode falar que os cones são flores, beleza? Então os cones são pseudoflores das gimnospermas, tá? Não possuem flores verdadeiras e nem frutos, né? Os estróbilos são os esporângios das gimnospermas. Os estróbilos, os esporângios a gente vai ver daqui a pouco. Agora, tá? Que a gente vai falar o ciclo de vida das gimnospermas, que é a parte mais importante da aula, tá? Então aqui eu tenho um pinheiro, né? Ou uma araucária, que é um esporófito maduro, adulto, tá? Então, se você não sabe o que é esporófito, vai dar uma olhada lá na nossa primeira aulinha de botânica que eu falei sobre isso. Mas o esporófito nada mais é do que uma estrutura que produz esporos, tá? Então, o esporófito produz esporos. E esse esporófito, ele é 2M, tá? Ele é um ser, ele é um indivíduo diploide. Então, o esporófito aqui no cone, né, vai produzir, que é também chamado de estróbilo, vai produzir os esporos, tá? Que vão, que vão ser dispersos através de grãos de pólen, tá? Pelo vento, beleza? Então, o grão de pólen vai ser disperso pelo vento, vai chegar aqui num estróbilo feminino, tá? Então a gente tem um cone masculino que aqui, ó, vai produzir um cone feminino que vai produzir o óvulo, que é a estrutura feminina, tá? E a gente tem um cone masculino que vai produzir os grãos de pólen. Essas estruturas são dispersas pelo vento, tá? Por meiose elas são produzidas, assim como os nossos gametas. Eles vão ser dispersos pelo vento. Encontrou um estróbilo feminino, vai acontecer aqui a fecundação, tá? A fecundação, a fertilização ocorreu, vai gerar uma semente, tá? A semente mais conhecida das gimnospermas é aquele pinhão, né? Não sei se vocês já viram. Inclusive eu tinha um pinhão aí, que eu comprei uma vez para dar uma aula, para mostrar para os alunos, mas não sei, não vou achar agora também, tá? Mas aquele pinhão que a gente geralmente come no Natal, né? Algumas pessoas comem no Natal, eu não curto muito. Mas algumas pessoas gostam de comer pinhão ali assado, eu não sei como é que faz, tá? O pinhão é a semente da gimnosperma, tá? Que é produzida através dessa fertilização. Então eu tenho um estróbilo, um cone, masculino e um feminino. O feminino vai produzir o óvulo. Dentro do estróbilo, eu tenho a produção de óvulo. E no masculino, eu produzo grão de pólen, tá? Através da meiose. Esse grão de pólen é disperso pelo vento, atinge um estróbilo feminino, ali ocorre a fecundação, tá? Da fecundação, eu tenho a formação da minha semente. O embrião vai ficar protegido dentro de uma casca protetora que protege contra a dissecação. Ali ele vai ter um tegumento, que é uma estrutura nutritiva também para alimentar ele, né, nesse período de tempo, até ele encontrar um solo fértil, um ambiente favorável, e aí ele vai germinar e vai nascer um novo esporófito maduro, tá? Beleza? Então aqui, ó, o pinheiro é um esporófito maduro e essas estruturas, né, que estão dentro dos estróbilos, que produzem os gametas, no estróbilo masculino os grãos de pólen e no estróbilo feminino o óvulo, tá? Essas estruturas são os gametângios. Beleza? Show de bola? Beleza, meus alunos? Alguma dúvida até aqui? Entenderam essa parte da reprodução das plantas?
das gimnospermas. Ô, professor, eu acho que não é sobre as gimnospermas, mas eu queria te perguntar sobre o dente de leão. Como é que ele... Qual é o nome da reprodução dele? Porque, tipo, ele não solta vários daqueles negocinhos lá. O dente de leão, gente, que a... Ai, não reconheci sua voz, meu amor. Quem foi que falou? Desculpe. Foi a Maria Luísa. Ah, Malu. A que a Malu falou é a taraxacum sativa, né? Que a gente assopra e aí a semente começa a dispersar, né, no vento. Bom, a taraxacum sativa, a dente de leão, ela é uma angiosperma. Aquilo ali é uma flor da taraxacum sativa, né? E a dispersão, que a Malu falou, ela é anemocórica também, tá? Então, o frutozinho dela é bem pequenininho, né? Não atrai nenhum animal, então não é uma dispersão zoocórica, mas ela também tem dispersão, tá? E essa dispersão é feita pelo vento. Então, ele produz ali mini paraquedazinhos, né? Que são estruturas que se desligam da flor e vão cair em um ambiente pelo vento, né? Então é uma dispersão que a gente chama de anemocórica, tá? Então é bem legal esse modo também, que tem várias formas de dispersão, né? Tem a dispersão anemocórica, zoocórica, e dentro da zoocórica tem plantas que a dispersão é por morcegos, tem outras plantas que atraem pássaros, outras que atraem mamíferos, né? Outras que atraem até répteis, formigas, insetos, então é bem legal, beleza? Bom, meus amores, essa partezinha da aula está acabando aqui. Eu vou fechar, tá? E aí vocês entrem pelo mesmo link para a gente dar continuidade. Beleza? Show? Até! Mesmo link, hein?